Fala galera do canal Mapa da Cripto, já chega já daquele jeito, que eu tô animado. Feriadão, quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ensolarado, coisa linda. E vamos aqui para mais uma análise, galera. Eu tô aqui revelando uma coisa para vocês que, sinceramente, poucos traders fazem isso que eu tô fazendo. Por que eu digo isso? Porque isso aqui é um tipo de trabalho que é a nível de sala de sinais. Para quem não sabe o que é sala de sinais, quando você opera no mercado à vista, no mercado spot, os traders eles fazem projeções tanto a curto prazo e tem alguns que fazem a longo prazo, que é a modalidade de swing trade. E eu me encaixo muito na modalidade de swing trade. Eu não pretendo fazer com vocês aqui algo desse tipo, mas a gente está prestes a visualizar aqui um rompimento da frontier, ou da front, como você quiser falar. E é o seguinte, esse ativo aqui, por que eu estou dizendo que eu estou mostrando algo para vocês a nível de sala de sinais? Porque a gente formou uma figura triangularizada aqui, com o suporte aqui embaixo, na casa de 1.13, 1.12 mais ou menos. E nesse momento a gente está numa situação onde temos uma figura que normalmente ela rompe para baixo, que é o triângulo descendente, que ele tem a base praticamente reta e tem uma LTB aqui linkando desse topo, que ocorreu ali dia 8 de maio, até o outro topo que ocorreu em 16 de maio, que não foi maior do que esse, foi mais baixo, e esse topo aqui foi mais baixo do que o anterior. E estamos fazendo os topos mais baixos. Em algum momento, uma figura triangularizada, normalmente, ela se cria em grande resistência, ou seja, numa região onde tem muita gente que realiza lucro rápido. Então, o que acontece? O ativo ele não consegue romper de uma forma crescente e contínua. Então, a figura triangularizada normalmente ela ocorre numa região onde tem muita gente vendendo muito rápido o ativo, então o ativo não tem aquela explosão. Então, o que acontece? Ela tem uma configuração onde ela vai afunilando os candles. Ó, se você for reparar que está alto, aí desceu, não conseguiu descer mais, porque tinha muita gente interessada nessa região de compra. E aí o ativo subiu, tentou um rompimento mais uma vez, ali em 23 de maio voltou a cair, mas só que está fazendo uma base de preço que é bem interessante, onde ela está trabalhando principalmente em 1.18 e 1.25, não está conseguindo romper essa região, mas só que sempre num final de figura triangularizada, o ativo ele rompe para alguns dos lados. Eu coloquei a projeção aqui do rompimento para cima por causa do cenário que nós estamos. E hoje a Frontier é um dos ativos que nós estamos além de estar numa figura triangularizada que normalmente rompe para baixo, mas temos um cenário de mercado altista. Nós temos uma situação onde a gente rompeu uma primeira LTB. Se eu for colocar para vocês, ó, a gente rompeu uma primeira LTB, vou botar no tempo gráfico de 4 horas para vocês olharem com mais nitidez. A gente tem uma LTB aqui, ó, pegando nessa região aqui. Essa região aqui eu não considerei por quê? Porque foi um candle que rompeu para cima e logo depois ele voltou para esse eixo de preço. Então eu linkei aqui, cortando, desconsiderando essa parte aqui e linkei até aqui embaixo. Então a gente tem duas figuras triangularizadas, uma menor, que acabou de ser rompida, e vamos ver se ela vai dar continuidade. Qual é o padrão de continuidade aqui? Nesse caso, a projeção é que se a gente romper aqui, o nosso primeiro alvo, se no caso for um falso rompimento, é bater 1.30 mais ou menos e voltar. A segunda região ela já é mais otimista, se por acaso ela bater aqui em 1.40, ela dificilmente ela vai continuar com essa situação de romper para cima e depois voltar para a figura. Provavelmente a gente vai ter isso aqui. Ó. Qual o panorama saudável para a gente? Ela romper essa região e por mais que venha aqui e fique trabalhando aqui dentro, ou ela realmente rompa de fato. E como a Frontier é um ativo muito violento nas suas projeções, a gente tem aqui uma situação onde ela precisa se manter acima dessa LTB. Ah, Beni, se ela por acaso fizer esse movimento aqui, ela subir aqui
e a gente descer aqui, o que vai acontecer? A gente tem uma coisa chamada reteste. Reteste do movimento, reteste da confirmação de alta. Mas só que ela precisa bater aqui e fazer isso aqui, para poder voltar a subir. E a gente tem uma projeção a nível de preço. Eu fiz essas marcações aqui, são alvos. Por isso que eu estava falando para vocês de sala de sinal. Normalmente a sala de sinal ela funciona dessa forma. Então, a gente teria primeiro essa região aqui e permanecer acima de 1,30. Posteriormente, a região de 1,40 e posteriormente a região de 1,49. Essa região aqui, para mim, se ela chegar aqui e continuar com força, ela não volta mais para essas regiões aqui embaixo. Essa é a minha opinião. Por quê? Ela vai estar quebrando essa resistência aqui, ó. Essa resistência aqui foi muito grande. Foi uma região que várias vezes ela bateu e voltou. Aconteceu aqui. Essa queda muito grande aqui, ela acaba sendo um ponto que é considerado uma resistência. Essa vez aqui que subiu aqui e voltou a descer é uma resistência. Essa vez que tentou subir e não conseguiu é uma resistência. Então ela, além de se manter acima dessa figura triangularizada, acima dessa LTB, uma região que eu acho que ela não volta mais é aqui. Se ela bater 1,50 com força e continuar acima com RSI saudável ali em torno de 60, 70, 60, digo 60, 65, tá tranquilo, até mesmo 70. O que ela não pode fazer é uma situação de sobrecompra, que é onde ela fica acima dessa região aqui. E normalmente quando ela ultrapassa de 70, principalmente no diário, né, no 4 horas também acontece muito isso, ela tende a dar uma corrigida. Se ela por acaso corrigir, mas dentro desse eixo aqui, nessa região de cima, não voltando para a figura triangularizada, nós estaremos numa situação muito otimista. A Front, nesse momento, é um ativo que está para lançar um projeto. Front é uma DeFi, que é uma corretora descentralizada, onde tem muito investimento lá dentro, assim como a Uniswap, que é a mais conhecida, a Balancer, né, que é a BAL, também é muito conhecida, entre algumas outras. E é um ativo que está com um projeto de lançar, agora dia 6 de junho, uma situação onde os investidores eles vão poder fazer os investimentos sem a chave privada. Eu ainda estou para analisar o que vai acontecer a respeito disso aí, mas é um projeto inovador e que normalmente atrai muitos investidores. Então, assim, essa notícia que está para sair da Front, que ela é tão boa quanto a emissão de um ETF, como foi lançado de BTC, de ETH, o fato de a gente estar numa alta da BTC e tá com projeção de alta para tá com projeção de alta para as altcoins. Isso aqui é muito otimista para gente. E eu vou falar um cenário ainda mais otimista. A Front é um ativo que ela está reagindo bem com a dominância subindo. A BTC está subindo nesse momento, as altcoins estão sofrendo. A maioria está em correção, principalmente as meme coins, né, que tiveram uma esticada bem interessante recentemente. Então, nós temos um cenário bem otimista aqui para a Front, mas ela precisa romper nas próximas horas para cima. Porque se ela não tiver um rompimento legal para cima, o rompimento dela vai ser para baixo. Dificilmente, raramente, a gente tem uma continuação de figura triangularizada para lateral. Quando uma figura triangularizada ela tá se afunilando, ela está afunilando, é praticamente impossível continuar numa região de lateralização, ou seja, onde ela faça isso aqui. Dificilmente a gente vai ficar nessa região aqui. Normalmente, quando a gente finaliza a figura triangularizada, a gente rompe para alguns dos lados. E no rompimento para alguns dos lados, eu fiz uma projeção de alta e agora eu vou fazer uma projeção de baixa. Tá? Para nível de sala de sinais, se eu tivesse uma projeção de preço é essa, e eu falei para vocês. Eu acho que ela tem tudo para chegar a encostar nesse topo histórico, que se ela ultrapassar, ela tem potencial de atingir $10 ou até mais.
porque o market cap dela é de 100 milhões somente. Eu acho que ela chega muito fácil a 15, 20x. Não seria um espanto para mim ela ultrapassar de 20x, mas eu acho que 10x no mínimo ela consegue atingir. Mas realmente a gente precisa ter essa expectativa aí. Ah, Beni, se por acaso ela cair. Então, se ela por acaso cair, eu deixei um suporte para ela aqui. Ela tem um suporte em 1.13. E ela tem um outro suporte muito importante aqui nessa região aqui. De mais ou menos $1 ou 97 cents. Se ultrapassar essa região aqui, a gente vai ficar num cenário muito pessimista. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês aqui no canal com muita veemência, né? De uma forma muito recorrente. Um ativo, para ele estar em tendência de alta, principalmente no diário, nós precisamos estar com ele acima da média móvel de 200 períodos. Eu estou com a média móvel de 20 períodos agora e vou confirmar de 200 períodos aqui para ver onde ela está. A média móvel de 20 períodos da Frontier de 200 períodos, ela está muito saudável, ou seja, o ativo ele se encontra desde setembro de 2023 em tendência de alta, ou seja, depois que ela ultrapassou o candle para cima e não voltou mais, ó, teve um toque aqui e depois voltou a subir. Teve um toque aqui, foi aquela queda bizarra das altcoins em 13 de abril, onde teve muita gente liquidada. Ela saiu de $3 e foi bater 57 cents. Uma queda bizarra. Mas depois ela voltou a startar uma alta e ela está se consolidando aqui em cima. Principalmente nessa região entre 1.15 e 1.39. Mas nesse momento, como nós estamos para romper uma figura triangularizada, se ela descesse, para mim não seria nada otimista se ela perdesse 1.12 e depois perdesse $1. Se ela perdesse $1, ela teria somente a média móvel de 200 períodos para poder segurar. Se ela não segurar, a gente pode ter uma queda muito mais acentuada e ter uma desconfiguração bizarra na tendência de alta da Frontier. Beleza? Porque ela realmente é um ativo que se movimenta bruscamente. Nesse momento eu vejo o cenário muito positivo. A média, deixa eu ver a média de 50 aqui como tá. Eu acho que a média de 50 também tá legal. Ó, a média móvel de 50 dela tá batendo em 1.15. Normalmente os grandes investidores utilizam muito a média móvel. As médias mais utilizadas é a média de 20, a média de 50 e a média de 200, que ela é a que normalmente nos dá um direcionamento se o ativo está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. A gente já sabe que a Front ela está em tendência de alta, porque ela está acima da média de 200, média móvel de 200. Ela está no cenário positivo, porque ela está acima da média móvel de 50. A última vez que teve um reteste aqui, teve uma correção. Ela bateu na média móvel de 50 períodos e ela respeitou essa média móvel e voltou a subir. E a média móvel de 50 é um forte suporte para a gente nesse momento, que está em 1.15, ou seja, pode ter um falso rompimento para baixo aqui e depois voltar a subir para a gente ter essa projeção aqui. Eu vejo essa projeção aqui. Se ela por acaso romper com força, que normalmente esse ativo tem um rompimento bem, normalmente bem forte, a gente pode ver ela aqui na casa de 1.72. Pelo menos no primeiro momento. Superando isso aí, a gente vai ter uma projeção para romper esse topo aqui. Lá em 2,80, $3. Por quê? Depois que a gente ultrapasse dessa região aqui, a gente praticamente não tem resistência para cima. Então, passou de 1,74, passou de $2, a gente só vai ter uma região livre só lá em quase $3. Então, estou passando para vocês aqui um ativo que a gente vai continuar acompanhando. É um ativo que eu estou posicionado. É um ativo que uma aluna minha está posicionada. Vou mandar um abraço para ela. O nome dela é Lara. Um grande abraço para você, Lara. E tamo junto aí, galera. Essa aqui foi a análise da Front. Eu passei aqui para vocês um projeto que eu acredito que está prestes a lançar algo bem interessante,
que tem uma volatilidade muito brusca, que tem um market cap muito baixo, é uma corretora descentralizada e tem uma projeção de alta incrível. Então, estou dando para vocês aqui uma análise que provavelmente você vai achar pouquíssimas no YouTube, uma análise recente, uma análise bem fundamentada graficamente e bem fundamentada na parte externa do mercado também. Falou, galera? Então, vai aqui um grande abraço para vocês, um grande beijo, tamo junto, deixe seu like aí, se inscreva no canal, envie esse vídeo para um desavisado que nesse momento investe em poupança aí, para que a gente continue crescendo no canal aqui, o canal O Mapa da Cripto. Falou, galera, um grande abraço aí, bom feriado para vocês, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.